Agora, para a gente ir nos segmentos, nós podemos voltar o tamanho aqui agora? Olha isso aqui agora. Este sim faz relação com a escola privada. Por quê? Porque eu peguei o seguinte, eu tenho todo esse número, eu tenho uma base de dados com o número de matrícula de todas as escolas, públicas e privadas. Isso é público, inclusive. Qualquer um de vocês pode ir até a Secretaria de Educação e pedir. Isso é público, dado público. Né? Se eu não me engano, inclusive, os dados de 2010 já foram colocados na internet. Então, distribuição dos alunos das escolas públicas. Né? Esta área aqui, que está mostrando aqui, é onde tem alunos da escola pública. A parte que está mais no azul mais escuro é a parte onde tem mais alunos da escola pública. A área que vai de 91% a 97%. Então, onde está mais azul, chega a 90% e quase 100%, né, de escola pública, de alunos matriculados. Aonde está mais claro é onde tem uma porcentagem média ou maior das escolas privadas. Então, ao mesmo tempo que você vai tendo esvaziamento da escola pública na parte central, você vai tendo um aumento da escola privada na parte central. Exatamente. Você fala, mas sempre era assim. Não era assim. Não, até os anos 70, não era assim. Até meados dos anos 80, não era assim ainda. Em 80 ainda havia um equilíbrio entre a escola pública e as matrículas públicas e privadas. A inversão acontece nos anos 90, que é essa inversão da concentração da escola privada, que está relacionada com a concentração das classes médias, que está relacionado com o processo de valorização do espaço urbano. Também a crise de inflação, foi um pico até 90, depois veio o real. Em relação com a mudança econômica. O que eu fui buscar então também? Aí, quando eu soube que as escolas estavam sendo fechadas, eu iniciei um trabalho, uma investigação, que foi difícil porque a Secretaria não forneceu dados, eu tive que recorrer a um deputado estadual, né, que fez o pedido, e aí a Secretaria tem que apresentar os dados, e a Secretaria apresentou as escolas que estavam sendo fechadas. Aí eles apresentaram para o deputado passou para mim, e conseguiu dados das escolas que estão fechadas. São esses pontos aqui. Esses pontos, principalmente aqui em Pinheiros, perto da Lapa, no eixo sul e um pouquinho aqui no eixo da Zona Leste, né? Tatuapé, principalmente. Né? E um pouco na Zona Norte também, aqui no começo. Então, algumas escolas foram fechadas. Essas foram fechadas mesmo. Né? Algumas se transformaram em prédios de outro setor da administração pública. 2, 3 viraram delegacias de polícia. Deu uma resultado de Campo Belo, delegacia de polícia. 2, 3 foram vendidos para o setor imobiliário, viraram condomínios. Né? Outros viraram centros de oficina de pedagógica, então ainda relacionado à atividade educacional. Né? E muitas dessas escolas que foram anunciadas como escolas fechadas, não foram fechadas. Ocorreram movimentos, houve em 96, 97, até 2000, 2001, muitas escolas se movimentaram, em 2004, foi o caso do Martim Francisco, com movimentos fortes para preservar as escolas, para não fechar essas escolas. Né? Até hoje vem tendo movimento. O último agora foi na gestão do Kassab, até o ano passado, que era aquele grupo de escolas municipais, estaduais, dentro do quarteirão. Exatamente, que chegou a ser anunciado, votado na Câmara Municipal de São Paulo, né? Seria vendido para o setor imobiliário e, em troca dessa compra do terreno, esse empreendimento imobiliário ia dar terrenos na periferia para conseguir construir escolas públicas. Esta era a proposta. Isso foi revertido, né? Assim como em outros casos também foram revertidos com participação comunitária, com participação dos professores, com também muitas vezes uma revisão do poder público, né? E passou a encontrar outra função para essas escolas, porque de fato há um problema colocado, houve um esvaziamento das áreas centrais. E quem é que usa essas escolas? Eu rapidamente vou só para mostrar uma aqui que eu encerro. Eu fiz um estudo de caso de uma escola, né? Fiz um estudo de caso, peguei a escola desde quando ela foi fundada, em 1957, e fiz um levantamento dos alunos nos arquivos. Levantei o número de alunos daquela escola, aluno por aluno,
quantifiquei a escola desde que ela surgiu, aonde o aluno morava. Então, eu criei um mapa, seria da distribuição espacial dos alunos, mapa de 1960. A escola fica aqui no centro, no outro mapa que eu tinha, esqueci de trazer, mas está aqui, ó. A escola fica aqui no centro desses pontinhos. Não é necessário porque a visualização eu acho que é suficiente. Qual que é o desse? Pinheiros. Olha só, 1990. Então, os alunos começam já a se espalhar. Em 1990 começa a vir alunos. Eu fui descobrindo que as escolas públicas centrais, isso em outros casos, os alunos vêm de Guarulhos, de Osasco, escola de Pinheiros, de Parelheiros, escola de passagem. Escola de passagem, exatamente. Essa é, inclusive, a tese que eu defendi, escola de passagem. E esse é o mapa 2009. Então, cada década que passa, essas escolas, em função da perda, até do sentido que ela teve nesses bairros, porque essas escolas foram escolas de bairro, foram escolas que tiveram ligação com o bairro. Eu relatei todo esse vínculo, essa centralidade dessas escolas que formaram parte da população do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, personalidades, inclusive, profissionais, importantes. Então, essas escolas foram muito significativas, só que com o tempo elas foram perdendo. E elas foram relativamente sendo reocupadas por esses alunos que vêm trabalhar no centro de São Paulo, que o pai trabalha no centro de São Paulo, não traz o filho igual nessas escolas. E no caso da Escola Martim Francisco, do Alto Estudos, foi muito interessante que houve uma grande mobilização por conta vamos dizer assim, por conta do ensino um pouco diferenciado dessas escolas, que elas preservaram em função da própria realidade urbana. Então, as possibilidades de você estar numa escola do lado do parque, do lado do centro cultural, uma estrutura que possibilita várias pesquisas, e proximidade com a universidade, proximidade com professores que estão pesquisando na universidade, é sempre um atrativo. O problema é que justamente essas escolas estão sendo relegadas para segmentos da sociedade que são cada vez mais removidos para as áreas de expansão. Esse foi o meu trabalho de doutorado. Eu tentei combinar um trabalho que vai até a escola, tentando relacionar as várias escalas de produção desse problema local. Ou seja, a vida escolar, a vida comunitária, ela tem N variáveis que vão determinando a situação. Desde o poder público estadual que financia, desde os movimentos da economia que ora aumenta o investimento, que ora retrai, desde as políticas educacionais que ora são mais abertas, mais voltadas para a comunicação mais livre, ora são mais fechadas. Então esses movimentos têm relação e eles têm impacto na vida escolar. Eu não sei se era isso que vocês estavam querendo ouvir, mas eu também gostaria de ouvir bastante vocês. Queria saber o que vocês estão fazendo, como é que vocês viram, quais são as questões. Bom, então só para a gente dar início aqui às questões e debates, após essa apresentação, aí, que a gente buscar fazer as conexões com as nossas discussões, com os nossos interesses aí de pensar a educação e nessa perspectiva que é bastante interessante, porque realiza aí um diálogo com a geografia, com a comunicação e uma série de outras questões que estão relacionadas à escola pública no atual momento. E antes da gente abrir o debate, gostaria então de fazer aí uma parabenização especial à organização do café, do lanche, comunitário, todos que participaram, e a Célia, parabéns a Só colaboração. Eu soube que ela também. Fala. O seu Miguel foi mais importante que a Sete que ele trouxe. Então, depois aí a gente organiza as colaborações,
Aí depois a gente organiza a coleta, tá certo? E eu acho que debater aí depois de um café assim, né, tão responsável, é muito mais gostoso, né? Muito mais interessante. Então, a gente abre agora o debate e eu vou solicitar assim que as inscrições, eu vou anotar as inscrições, tá? E vou pedir assim, síntese na pergunta, nas questões, senão não dá para a gente, né? Nós estamos hoje agora com 11, são 11h05, tudo bem? Tá? Vamos fazer assim, uma rodada de 3 ou 4 perguntas no máximo, depois a gente passa para o Gilberto, tudo bem? E olha, tá vendo? Garçom, eu vou anotar aqui. Denilson Solange. Pronto. Depois na próxima rodada a gente. Tá? Eu vou passando já anotando. Então, que é o William. O senhor Paulinho, tem que pagar R$5. Depois a gente faz a lista. Pode ser menos, né? Porque tem bastante gente. Bom, desculpa, a pergunta não vai ser direta porque tem vários contextos. Essa semana agora o Estadão publicou várias matérias exatamente sobre isso de forma sutil. Primeiro, comparou Zona Leste e Centro, a infraestrutura e a densidade demográfica. O descompasso disso daí. O Centro tinha 35% de infraestrutura, a Zona Leste, que tem 80% da população, tinha 15%. Então, esse é um fato. Segundo fato, agora saiu, está saindo já a discussão na Câmara dos Vereadores e na Assembleia, a expansão do metrô, que seria a oeste, que seria a freguesia. Então vai ter desapropriação, vai ter um impacto de infraestrutura e desapropriação. E de novo a comunidade vai ser expulsa para a periferia, como você colocou aí. E tudo isso, ou seja, esses dois fatos estão ligados a esvaziamento e fechamento de sala de noturno de várias escolas que estão depois do rio. Então vamos marcar geograficamente o rio Tietê e o rio Pinheiros como um cinturão e após o rio essa faixa, né? Na sua opinião, esse descompasso entre excedente e carência, como pode ser resolvido com política pública? Que eu acho que é o eixo do problema, né? Como que a gente, educadores, teríamos que estar mais atentos, participar enviando para os deputados políticos alguma coisa, reclamando, porque o problema é esse. Como? A solução. Como você vê a solução desse conflito? Agora pode ser. Porque os colegas já sabem. Faz o bloco e depois a Miração. Tá. Professor, vejo que está tudo interrelacionado a isso, a questão da violência, porque essa grande população indo para as áreas que não têm infraestrutura, como eu já presenciei em municípios da Grande São Paulo, chegam em locais assim, e os municípios são cúmplices, né? Quer dizer, o poder, chegam e cedem loteamentos em lugares que não tem via, não tem água, não tem nada. Isso é um fator, ou não é, gerador de uma bomba social que acaba voltando até para os grandes centros que está pondo esse povo para correr, não é? Iraçu. Agora é a Denilza e a Solange. Eu mesma não. Bom, Denilza e a Solange. bom dia. Professor, eu não sei se dentro do seu trabalho você conseguiu perceber também uma outra situação, eu falo, sou educadora, sou professora do município, e perceber que era a questão do trabalho com a demanda escolar. Né? Existem bairros tradicionais, como Tatuapé, você apontou, né, que tem ocorrido essa série de situações que tem combinado com o fechamento de algumas escolas, enquanto existe uma demanda nos bairros periféricos e que essa demanda ela é estrondosa, né? E existe uma política da secretaria que é adequar a matrícula ao CEP daquele aluno. E de verdade existe toda uma demanda também do educador, dos movimentos sociais que visa
né, que dentro da prefeitura exista uma política de transporte que possa pegar essa demanda e deslocar para essa escola, não necessariamente fechada, mas fazer um deslocamento através de um transporte escolar eficiente que possa fazer esse tipo de trabalho e que não existe, e que quebre um pouco, que seja quebrado com essa política que amarra, né, a demanda escolar ao CEP do endereço do aluno, e quando ele procura, sua família procura vaga em escolas que tem possibilidade de matricular, é impedido porque eles barraram pelo CEP. Solange. Você citou a situação da educação em 1990, meados de 1990, e era gestão, né, eu sei, gestão do PSDB, então você está fazendo uma crítica, você acha que a educação mudou para melhor ou para pior? Essa estruturação foi feita. Bom, então só para ainda tem mais um grupo, já começou um terceiro, tá? Aí a gente vai dar, o Roberto vai para fala, depois a gente já tem mais um grupo. Quem quiser se inscrevendo é só levantar a mão que eu vou anotando. Vou começar pela última, então, pela Solange, né? Eu acho que a gestão vai ter bastante, mais do ponto de vista do arranjo territorial da educação. Eu não tenho um conhecimento da pedagogia, não é a minha especialidade. Qualquer um de vocês sabe mais pedagogia do que eu. Eu não fiz uma investigação nesse sentido. Então, assim, é evidente que eu leio, eu me interesso pelas mudanças que aconteceram em termos de educação continuada, toda a política de aumento do fluxo escolar que foi feita, as mudanças na gestão, como, por exemplo, a política de parcerias que passou a existir, né? E até as políticas mais globais de ordenamento do investimento que acabou sendo via o Fundeb, né, e depois o governo atual do Fundeb, né, no sentido de tentar resolver a demanda do ensino básico. Eu acho que foi onde o governo do PSDB, o governo federal, o governo estadual tentou resolver o problema da demanda do ensino básico e, sobretudo, do ensino fundamental. Eles tentaram pegar aí, exatamente. E teve expansão nessa parte. Foi um governo que tentou solucionar, assim como eu acho que é a estratégia de um pensamento, de uma ação política, de atuar na gestão. Uma estratégia de atuar na gestão, que eu acho uma estratégia equivocada. Não é que não tenha que ter mudança na gestão, não é que a gestão tenha que continuar mesmo, acho que você tem que mudar a gestão mesmo, mas a maneira como é conseguida a gestão, sempre no sentido de usar os mesmos recursos para educar muito mais gente, né, como se o problema fosse simplesmente de uma certa incapacidade de lidar com a estrutura que nós temos, né, com a estrutura física e o conhecimento que nós temos, se fosse só uma questão de rearticular e que isso fosse suficiente para poder, então, expandir. E até consegue-se, um certo tempo, consegue-se expandir, conseguiu expandir, mas depois esgotou essa possibilidade de expansão das matrículas, né, do combate ao analfabetismo, que era, sem dúvida, um grande problema nos anos 90. Foi sempre um grande problema no Brasil, né, e continua sendo, porque a gente sabe que o analfabetismo também muda de configuração, né, nós chamamos o analfabetismo funcional, né, então você vai também modificando ao longo do tempo. O que eu acho problemático nessa gestão é que a gestão da educação ela não está descolada do conjunto das estratégias econômicas. Então, a ideia de reprimir o investimento do setor de educação, ele ao mesmo tempo esteve ligado ao momento em que o Brasil passou a ter cada vez mais dinheiro no circuito financeiro. Quanto mais reprimia o investimento, segurava o investimento. Por que segurava? Porque
porque oferecia, inclusive, mais educação para mais gente, com a mesma porcentagem do PIB, mais dinheiro estava circulando no pagamento da dívida, na criação de um sistema de titularização, que aí infinito, desde as bolsas de valores, desde os títulos imobiliários, né, dos títulos de mercado futuro, que investe no câmbio, que investe na taxa de juros. Então, enquanto estava criando toda uma estrutura financeira que estava absorvendo o investimento produtivo e o investimento na educação, a educação tem que fazer gestão. Quer dizer, o Estado, a federação tem que administrar, tem que fazer gestão com pouco dinheiro. E os setores, os bancos, não, esses podem ter muito dinheiro e podem seguir, merecem muito dinheiro. Então, é esse raciocínio que permanece. Agora, qual é o raciocínio desse setor? E eu estou defendendo o governo atual. Mas qual é o raciocínio desse setor que saiu do governo federal? É o seguinte, para agora,